Eu tô dizendo, bro, o 360 é quase que o console perfeito pra geração dele. Não, eu sei, tanto que eu amo o controle dele, só que eu acho que eu ia um pouquinho mais apelativo pra jogos de plataforma, sabe? E esse é o cara que comprou todos os DLCs de Sonic Unleashed. Vocês reclamam aí, mas nenhum dos dois tá jogando Homem-Aranha. Ha! Pera, tu comprou Homem-Aranha? É que o Wii tem tantos jogos bacanas, bro, tipo Kirby, Sonic Colors, Mario Galaxy, Super Motor Base, New Super Mario... Calma. Hã? Qual foi esse último aí? Super Motor Base? Que jogo é esse? Nunca nem ouvi falar. Como assim, gente? Eu jogava Pax no meu Wii quando eu era menor. Certeza que era um Wii. É claro que eu tenho certeza. Eu acho. Cara, acho que tu pegou um console pirata. Não pode ser. Eu não posso ter comprado console pirata. Minha identidade vai acabar. O que o Scott vai pensar de mim? Hey guys, desbloqueou o controle e minha decepção é imensurável, meu dia está arruinado. Como que a Tapimbas vai saber que meu Wii pirata era um Wii pirata? Tá bom que não tem Wii escrito nenhum canto dessa caixa, mas olha essa aqui. Ela tem Wii Sports ao invés de Mario Galaxy ou qualquer coisa. Pelo que eu sei, ela também pode ser falsa, na bolas. Eu simplesmente não tenho como mensurar o quão frustrado eu realmente estou agora por descobrir isso. Então, como eu adoro me aproveitar de situações envolvendo minhas emoções, eu vou usar essa frustração pra falar dessa frustração, minha psicóloga que lute. Veja que você tem condições financeiras estáveis e está à procura de um videogame para sua família, e acabe se deparando com esses dois produtos. De um lado, uma marca muito influente e nova no mercado, na qual seus filhos realmente tiveram que escrever no seu braço como se lê e escreve, já que todos os amigos deles estão falando sobre, e do outro, um PlayStation 1. Seus filhos querem jogar um tal de Carlos Bom de Corte, então você vai com o vasto conhecimento que tem, compra um console da direita, acreditando que irá satisfazer a vontade deles, só pra chegar em casa e ver que você comprou uma máquina que roda Super Mario Bros 10, simplesmente o jogo que mais atrai mulheres e processo por copyright. Com Y, é original. Essa frustração foi a mesma sentida por muitas pessoas que também foram enganadas pelas peripécias de pessoas com más intenções. Essas já bastante conhecidas desde que o Atari começou a bombar. E quando já era tarde demais, você percebia que tinha caído num esquema tão simples que era quase o equivalente àquele óculos com narigão e bigode. Você comprou um videogame clone. Uhul, pirataria! Clones de videogames, ou videoclones como eu prefiro chamar, eram os consoles feitos por empresas terceirizadas criados com a mais simplória motivação existente: enganar pais com pouco dinheiro que nem sabiam que diabos era um Nintendo. Não pra negar que videogames foram, são e continuarão sendo um sucesso gigantesco ao redor do mundo. Então não é tão maluco assim pensar que alguém com uma mente criativa, anos de estudo e conhecimento na área, um canal no YouTube, cabelo branco, camisa do Ben 10 e uma capa, parece uma descrição pra polícia, pegar a onda dessa ideia e lucrar com isso. O conceito deles, embora seja bem simples de entender e explicar, é um tanto profundo quando falamos da origem de certas empresas, suas motivações e circunstâncias, como eram os consoles e o que elas faziam, essas coisas. Eu sei, eu também pensava que o Super Game V de 2800 era só um clone do Atari criado aqui no Brasil para sugar dinheiro das pessoas. Mas você já parou pra pensar que esse era um dos poucos, se não o único modo de pessoas poderem apreciar os jogos do primeiro Atari devido à freaking ditadura militar brasileira? Ou que um desses consoles piratas ganhou um processo para poder continuar vendendo seus modelos? Um absurdo desse nunca aconteceria de novo, né? Pelo menos não são os militares. Pois é, alguns desses clones carregam uma história que ultrapassa gerações, cada uma com seu próprio desfecho e reviravolta. E como eu, criador de ideias de vídeo, a.k.a. meu cérebro, não tem me ajudado a pensar num tópico melhor, eu vou analisar o conceito desses tipos de consoles e explicar a sua história, como e o porquê de serem feitos. O que claramente não é uma ideia perigosa, não é como se os ninjas da Nintendo viessem me processar só porque eu falei o nome do Mario mais de uma vez em uma só frase. Acha mesmo que é o primeiro? O Clone é uma novela brasileira produzida pela TV Globo. Não, pera, não é essa a definição que eu queria. Clones de videogames, embora sejam bem simples de se imaginar o que são, carregam bastante profundidade no conceito do seu nome, já que tal definição pode ser dada quando o jogo copia, se inspira ou reimagina mecânicas, art style ou qualquer outra coisa de uma franquia já existente a fim de lucrar com a semelhança ou prestar homenagem à franquia que o inspirou. Esse último ponto é importante porque muita gente acaba vendo clones ou cópias como algo totalmente negativo, mas existem diversos exemplos em que desenvolvedores usam das mecânicas, art style e jogabilidade de um jogo que já foi lançado para tentar reviver a fórmula e homenagear tal jogo que com certeza deve ser importante na memória deles. Então eu vou deixar bem claro aqui que tudo que eu vou falar, seja xingando, criticando ou até elogiando, será direcionado aos clones de consoles de videogames que copiam os originais da maior cara dura. E acho que o melhor exemplo para se começar a falar é aquele que não está a uma tela de distância da minha versão material. Elementos, conheçam o Tecno Show BS 9900. Eu nem preciso dizer como o console está copiando. TV Game One Wireless. 134 jogos, nota que eles não especificam se é ou não na memória. 7 Hyper Sports, se eu me pergunto o que isso significa. E 127 jogos de arcade.
A história desse carinha comigo é bem engraçada e eu passei uns bons minutos contando ela pra vocês, se me lembrasse de sequer algum detalhe dela. Pra ter noção, eu só vou lembrar que isso existia porque tava em cima do meu guarda-roupa e não me lembro de quase nada antes de ter ele, o que, pra todos os efeitos, pode me deixar dizer que ele simplesmente me escolheu como seu dono numa noite aleatória. Abrindo a caixa você já percebe o quão distante isso vai ser do Wii. Temos um controle deveras similar ao de Mega Drive, com um D-pad um tanto confortável desde que você só joga um jogo por 30 segundos, os botões que são meio duros precisando de um tiquinho a mais de força para serem pressionados e... só isso. Então, é um controle. Os Techno Remotes, eu ainda não sei como chamar essa droga, são literalmente o Wii Remote normal, só que com design pensando na lateral e não na vertical. Os addons desse aqui são literalmente plástico nessa forma mais pura. Só que não. Assumindo as formas de taco de beisebol, de golfe, raquete de tênis e ping-pong, criados tão somente para dar a falsa ilusão de imersão e de que eles são realmente necessários para jogar os jogos. O mais interessante deles é essa tornozeleira eletrônica, que vem com um pedaço de velcro de brinde, ao qual você teria que prender a sua perna e chutar o ar para que um jogo de futebol reconhecesse seu movimento. Embora saibamos que na verdade isso aqui é só para você se acostumar para quando a Nintendo achar onde você mora. O console em si, na verdade, é o demais pro meu gosto. Tem dois botões, um que liga e desliga e outro que reinicia, um espaço para pôr os dois cartuchos, um com jogos de arcade e outro com jogos de esporte, já vem com a base normalmente separada do Wii, a fonte, entradas para cabo AV e... entrada de pilhas? Pra que isso? Você precisa literalmente ter uma tomada bem aqui. Pera, o console é wireless, então isso quer dizer... terceira vez que a Panasonic ganha meu suporte essa semana, que droga. Parece que você precisa pagar pra poder usar a energia da sua própria casa. Isso não deveria ter acontecido. E depois de gastar $1 milhão com pilhas, podemos finalmente testar o console que tá ligado há mais de 10 anos pra ver se ele realmente vale alguma coisa. Por favor? Como assim, mano? Liguei tudo certinho, o que tá dando de errado? Ah, então o vendedor não era cego. Aparentemente eu esqueci que ele tinha um cabo AV especificamente feito pra ele. Eu sinceramente prefiro não insistir porque a fonte não encaixou direito na tomada. Estão vendo alguma coisa? Então finge que eu tô jogando no console com uma gameplay do YouTube totalmente acreditável que com certeza rodaria nesse bichinho. Resumindo, agora o clone é a história na minha prateleira. Só servindo pra pegar os anos dele e brincar de ping-pong. Algumas outras versões do mesmo produto lançaram em outros países, como o Mi, Wii, o WoW, o U, nomes que fazem um W parecer uma letra útil. Ver com meus próprios olhos como e o porquê de um console piratão ser lançado assim ajuda bem mais a entender o que eles são de verdade e qual o nível mínimo e às vezes máximo de qualidade que eles costumam ter. Esse Tecno Show pelo menos trazia joguinhos originais, embora fossem os mais básicos possíveis, mas nenhum deles era uma reskin de jogo na Nintendinho. Outros consoles, no entanto, não só compartilhavam as letras ou silhuetas com suas versões originais, como também o próprio hardware. A maioria deles, porém, só conseguia imitar as placas de Atari, Nintendinho, Master System e, com sorte, o Mega Drive. A que mais se deu bem com isso sendo a falida Dynacon, uma empresa brasileira que lançava essas versões dos consoles pra cá por um preço mais justo, esse sendo o único ponto positivo que elas têm contra a Nintendo. Um dos exemplos mais famosos sendo o Mega Boy, o Mega Vision e o Handyvision, enquanto outras empresas faziam os famosos Famiclones, nome originado do nome japonês do Nintendinho, com o Beat System e o mais famoso de todos, o Polystation, esse perdurando por mais de 3 versões diferentes. Para começar, temos o Mega Boy de 85, um portátil que eu prefiro chamar de Dynavision portátil, já que os dois foram feitos pela mesma empresa e são praticamente a mesma coisa. O Mega Boy, no entanto, é um dos mais interessantes, e se me permitem elogiar, surpreendentes modelos de clones aos quais eu já tive o prazer de nunca tocar na minha vida. Isso porque esse projeto de Game Gear conseguiu fazer uma gambiarra de transmitir esse sinal dos jogos por uma antena, uma freaking antena! Isso pode não ser nem um pouquinho impressionante, eu só acho legal porque eu sou um baita leigo nessa área, sim, mas quem se importa, eu posso dizer que eu mudei de canal pra jogar Atari. A mesma ideia foi reusada no próximo lançamento, o Handyvision, mesmo conceito e mesma execução, só que agora com jogos de Nintendinho. O que mais me impressiona nesses modelos é que eles vinham com jogos na própria memória e também aceitavam cartuchos originados de consoles oficiais, o que praticamente fazia você ter uma biblioteca de jogos à sua disposição ao espaço de uma pegada no bolso. E se você realmente sair por aí com um monte de cartuchos de Nintendinho na mochila, tipo, quem faria isso? Além de mim, é curioso notar que a mesma tecnologia viria a ser utilizada em um dos produtos oficiais da Tectoy, o Master System Super Compact, que era literalmente a mesma coisa, só que com alguns jogos do 8-bit da SEGA. O Mega Vision, o que mais causou um escândalo judicial por ter sido lançado na mesma época em que o Tectoy conseguiu permissão da SEGA para lançar os jogos do console na mesma aqui do Brasil. Se bem que a Tectoy não tem moral nenhuma para reclamar de cópia de jogos, quando literalmente todo console que ela lançava tinha alguma hack de um jogo na memória. Esse carinha rodava os jogos de Master System e Mega Drive por meio de cartuchos que os copiavam, e também era compatível com os obscuros Sega 32X e Sega CD, o que não ironicamente tornava essa maluquice melhor que os modelos originais da dona do Blast Processing. Esse modelo também é conhecido por ter vencido uma disputa para poder continuar vendendo seu console, o que não foi muito pra frente, mas já é alguma coisa que a Nintendo não fez. E falando da Nintendo, acho que já tem pra notar que nem ela escapou dos clones de consoles, já que ela foi uma das empresas mais pirateadas na época. Resultado de não disponibilizar seus jogos antigos de uma maneira mais acessível e funcional, sem cobrar $1.001 por títulos que ela nem fabrica mais. O tempo voa, mas não muda nada, né? Clones como o Beat System, Phantom System e o Supercharger eram vendidos como água nos anos 90, principalmente pelo fato de serem 10 vezes mais baratos que os originais.
Diversas hacks foram feitas baseadas nos jogos da vermelhinha, que variavam entre grandes modificações e uma troca de protagonista e pimba. Mas o exemplo que mais é reconhecido quando falamos do assunto é, sem dúvida alguma, o famoso Polystation. Esse sim foi um destruidor de sonhos para muita gente que nasceu na época do PlayStation 1, já que muita gente esperava estar com o plano mais recente console que prometia gráficos em 3D e jogos divertidíssimos, enquanto na verdade tinham caído na lábia de mais um Famiclone. O Polystation é um console interessante de se analisar, não pelo seu poder e muito menos pela sua ideia, mas sim pelo legado que o mesmo deixou nas famílias de muitas pessoas hoje em dia. Com ninguém sabendo ao certo quem foi que o criou, o maldito mentiroso rodava jogos de Nintendinho como qualquer Famiclone, mesmo usando a carcaça e fonte do PlayStation 1 e imagem da caixa igualzinha de um Nintendo 64. Alguns cartuchos especiais do pirata prometiam ter 99 jogos em só um cartucho, 999, 1999, 160, 4, 68, 86, eles eram muito bons de conta. Mas, assim como no console, era tudo uma farsa, não passando de cartuchos ruins que podiam queimar a qualquer segundo e que só vinham com 20 jogos no máximo, a maioria deles sprite swap de outros jogos do Mario. É curioso notar, no entanto, que esse console enganador salafrário filho da mãe conseguiu receber sequências como os queridos e lembrados Polystation 2, 3, 4 e 5, todos feitos como piadas dos consoles da PlayStation por fora, mas com o mesmíssimo núcleo, sendo praticamente a mesma coisa, só que com roupinha diferente. E é depois de toda essa onda de cópias, clones, bizarrice e muita mediocridade que nos fazemos a seguinte pergunta: esses clones deveriam deixar de existir pois não trouxeram nenhum benefício real à sociedade e só me fizeram chorar quando eu tinha 6 anos? Legalmente sim, porque você não pode copiar o bigodudo impronunciável, mas socialmente falando, se não fosse por esses carinhas, muitos marmões de hoje em dia não teriam interesse nas franquias que fazem sucesso. Eu não tô necessariamente defendendo a existência de clones, pirataria e etc, mas essas coisas se tornaram influentes justamente pelas condições que algumas pessoas se encontravam na época, seja pelo baixíssimo salário mínimo, pela falta de acessibilidade oferecida pelas empresas de jogos, ou tão somente pela forma como alguns pais pensavam em entreter seus filhos para não se preocuparem tanto com a comida ou outros brinquedos. Jogos foram feitos para entreter as pessoas, levá-las a uma nova realidade e fazê-las descobrirem que podem viver mil aventuras ao apertar de um botão. Esse tipo de entretenimento, ao meu ver, deve sim ser oferecido da melhor forma possível para a população. E embora eu entenda que a culpa dos preços altos é muito mais dos impostos do que das empresas, ou que a maioria das cópias só eram criadas para extorquir pessoas leigas mesmo, elas ainda assim trouxeram uma nova forma de diversão para a família. Agora, não compraram nem ao menos se associar às empresas oficiais, copiar os designs de consoles desde na cara dura e ainda sair vendendo com um produto seu é uma coisa realmente ruim de se fazer, pelo menos moralmente. Então o mais certo seria criar um tipo de serviço que tornasse esse formato de mídia mais acessível para os interessados, o que com certeza não vai acontecer porque o Brasil vive de imposto e soja, mas o hidrogênio pode sonhar. Em resumo, deixando as inevitáveis acusações judiciais de lado, os videoclones conseguiram criar um amor a videogames para os compradores de uma forma ou outra, os dando a oportunidade de experimentar certo título de qualidade, ainda que não de forma oficial. Mas eles certamente deveriam ser desconsiderados e denunciados para a delegacia mais próxima, visto que pirataria é um crime e não deve ser tolerado por ninguém. Eles estão atrás de mim. E como eu sou um homem que aprendeu sua lição e não pirateia console algum, vou citar uma das coisas que me fazem um console ser perfeito. E a primeira é... poderia ser pior.